Olha só, pessoal, o que o senhor Robert Kiyosaki previu, fez uma nova previsão a respeito de uma crise imobiliária que está prestes a ser deflagrada, nas palavras dele, e ele faz uma grande recomendação para todos em resposta a essa crise que pode acontecer e pode ser pior que a de 2008, conforme ele próprio pontuou. Qual é essa recomendação? Comprem Bitcoin. Olha que coisa simples, mas tão eficaz, né? Então vamos dar uma olhada aqui nas opiniões, nas previsões, nos vaticínios, por que não, do senhor Robert Kiyosaki, que é um renomado escritor e investidor aí norte-americano. Vamos ver o que ele tem a nos dizer a esse respeito. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho de forma esporádica, clique no botão valeu demais aí embaixo, me ajude com o valor que você achar melhor. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o grande ponto é que o senhor Robert Kiyosaki fez aqui a publicação dele no dia 8, ontem estou gravando isso aqui no dia 9, falando a respeito de um crash imobiliário, uma previsão dele aí, de proporções catastróficas que iria superar até mesmo a crise global de 2008, que, como você bem sabe, foi deflagrada justamente por conta de um crash imobiliário, né? A quebradeira do mercado de subprimes lá, aquelas hipotecas podres que estavam ali contaminando o mercado financeiro dos Estados Unidos como um todo. E para ele, o berço dessa crise aí vai ser a cidade de São Francisco, que teve um mercado imobiliário em alta nos últimos anos, superaquecido aí, mas segundo o Robert Kiyosaki, São Francisco vai passar por uma desvalorização imobiliária gigantesca nos próximos anos. Ele coloca isso na casa dos 70% de desvalorização em edifícios comerciais. Então o que ele falou foi exatamente isso aqui lá no seu Twitter, a postagem que ele fez no dia 8 de junho, então, né? O maior crash imobiliário de todos os tempos. 2008 foi a crise financeira global, né? GFC, que é a sigla que ele vai usar daqui para frente. 2023 fará com que o GFC de 2008 pareça nada. Olha o tamanho disso, então, olha a proporção que essa crise vai assumir de acordo com o senhor Kiyosaki aqui, né? Em 2019, as torres de escritórios em São Francisco estavam em alta. Tá falando aqui do preço de compra, de aquisição disso, de aluguéis e tudo mais. Em 2023, os mesmos edifícios perderam 70% do valor. O que as cidades woke, como São Francisco, né, claro, tipicamente uma cidade grande da Califórnia, é woke, é progressista mesmo, e ele pergunta, não sei se de forma irônica ou de forma consciente, não sei se esse cara é um progressista ele próprio, mas ele disse o seguinte: o que as cidades woke farão com os prédios de escritórios? Casas para os sem-abrigo. Compre ouro, prata e Bitcoin. Então, ele não falou para comprar apenas Bitcoin, falou para comprar ouro e prata também. Ou seja, ativos estáveis para momentos de turbulência e que são relativamente, no caso do ouro e da prata, imunes à ação do Estado, à impressão desenfreada de dinheiro, que é geralmente o que acontece em crises econômicas. O governo injeta dinheiro na economia para tentar evitar que a coisa se espalhe de forma sistêmica. Então, como manter isso aí, como manter o seu patrimônio durante uma crise financeira com ativos que não vão sofrer essa desvalorização conforme vai acontecer com a moeda norte-americana? Ouro, prata e Bitcoin, segundo a recomendação do senhor Robert Kiyosaki. E São Francisco, de fato, é uma cidade muito grande, um grande centro tecnológico, reconhecida mundialmente dessa forma aí, tem um monte de empresas grandes, importantes, sediadas na cidade aí, e ela atrai, por conta disso, uma população muito qualificada, pessoas que têm uma qualificação suficiente para trabalhar nesses empregos que estão na cidade, nessas indústrias que precisam dessa mão de obra aí, e esses dois fenômenos causam, então, um boom imobiliário. Por um lado, você tem isso do ponto de vista de escritórios, de prédios comerciais, mais empresas querendo se sediar na cidade, querendo prédios, então, para se estabelecer, e também do ponto de vista residencial, muita gente querendo alugar uma casa, um apartamento em São Francisco para trabalhar na cidade nesses empregos bem qualificados. Então, houve sim um boom imobiliário significativo, os preços atingiram os seus máximos, níveis exorbitantes, como traz aqui a reportagem
da Live Coins, que é onde eu estou lendo essa matéria aqui. E por conta disso, no ano de 2019, estava no máximo essa questão aí do boom imobiliário, muita gente começou a comprar imóveis lá para especular. Muitos investidores comprando imóveis que já estavam caros, na esperança de que eles ficassem mais caros ainda. É a típica bolha especulativa que nós vemos acontecer lá desde os tempos da crise das tulipas lá nos Países Baixos, né? Aquela coisa de comprar algo que já está muito valorizado, torcendo para que essa valorização se mantenha no longo prazo. Porém, como todos nós bem sabemos, logo depois de 2019 vem o ano de 2020 e aí para o mercado imobiliário, especialmente para locação e venda de imóveis comerciais, industriais, enfim, a coisa foi catastrófica. E aqui o site lista alguns pontos que explicam, inclusive, essa situação específica da crise imobiliária em São Francisco e como ela pode se tornar, então, algo perigoso, né? Em primeiro lugar, a superestimação do mercado. É o que acontece com muita frequência em mercados aquecidos. O pessoal valoriza demais os ativos, trata esses ativos como tendo um valor muito superior ao que eles realmente têm. Em algum momento, o mercado se corrige nesse sentido e faz muita gente perder dinheiro, muita gente que investiu errado, aplicou errado as suas finanças, os seus investimentos, né? Então, trata-se de uma especulação, incentiva muitos investidores, superestimando a demanda por esses imóveis que viria no futuro e a capacidade de absorção do mercado imobiliário, e aí você cria preços anormalmente altos, preços inflacionados. E aí vem a questão da pandemia em 2020 e 2021 também, parte do ano, né? Que é aquela coisa de você fechar tudo. O mercado sofreu logo de cara com esse fechamento total da economia, especialmente em lugares que tem um governo mais intervencionista, progressista, woke, enfim, você teve aí um fechamento total da economia, uma restrição em muitos casos aí do funcionamento de lojas, de estabelecimentos e tudo mais, com a consequente crise para muitas empresas que isso pôde representar. Mas não foi apenas o efeito imediato dessa história que deve ser levado em consideração. Isso criou uma nova mentalidade, a mentalidade do home office. Muita gente precisou trabalhar de casa, fechar o estabelecimento para trabalhar em algum lugar aí remotamente, e essas pessoas descobriram que era possível sim fazer isso de uma forma muito conveniente. E ao invés de você alugar um espaço comercial, pagar por esse espaço para você trabalhar, você simplesmente trabalha de casa, economiza o aluguel e vai ter a mesma produtividade no final das contas. Muitas empresas deixaram ou de funcionar totalmente de forma presencial no escritório físico e passaram a operar à distância, home office e tudo mais, ou reduziram bastante a sua presença nesses lugares, diminuíram os seus espaços físicos, reduziram a quantidade de pessoal trabalhando fisicamente, presencialmente nesses lugares aí. Então a demanda por imóveis, por conta do momento da pandemia em si, do fechamento de atividades econômicas, do comércio, de indústrias, prestação de serviço e tudo mais, e a consequente mentalidade que daí se desenvolveu, a mentalidade do home office, a mentalidade do diminuir gastos e manter a mesma produtividade, tudo isso contribuiu para fazer com que muitos imóveis ficassem vacantes lá na cidade, e aí cria-se um grande problema. Imóveis superdimensionados em matéria de preço, em matéria de valor, muita gente despejando dinheiro de forma tresloucada nesses imóveis, nesse mercado imobiliário durante o ano de 2019 principalmente, que é o que atingiu os máximos, né, os recordes de valores do mercado imobiliário, e no ano seguinte a coisa muda totalmente de figura. Claro que muita gente não esperava isso aí, uma crise desse porte, mas que o mercado já estava superestimado, isso é verdade. E aí então temos o cenário perfeito então para uma crise imobiliária deflagrada na cidade de São Francisco, que poderia daí então se espalhar pelo país. Até porque, como eles colocam aqui, eles pontuam, temos indivíduos envolvidos nessa história, empresas e instituições financeiras, bancos que investiram pesado na questão imobiliária de São Francisco e que vão perder dinheiro certamente. Agora, o quanto os bancos são capazes de perder dinheiro nesse atual momento em que vimos várias crises bancárias recentes, quebras de bancos tradicionais, inclusive de grande porte,
lá nos Estados Unidos, na Suíça, problemas em outros bancos europeus e tudo mais. O quanto esses bancos estão expostos a essa questão e o quanto eles são capazes de ser resilientes quando a coisa toda começar a desmoronar. E aí você soma isso outras partes do mundo que estão com problemas imobiliários também. O grande exemplo é a China, com aqueles prédios tendo que ser demolidos porque simplesmente não há quem more naqueles lugares, toneladas de recursos desperdiçados, uma montanha de dinheiro jogado na lata do lixo em projetos que não significam absolutamente nada, que não representam absolutamente nada. E aí, quem que vai começar essa crise? Vai começar do lado de lá do hemisfério ou do lado de cá do hemisfério? Não sabemos, mas o fato é que o mercado de tal proporção, seja o de São Francisco, seja o da China, muito maior naturalmente, mas ambos de grande proporção, qualquer um desses mercados que venha a sofrer um crash, venha passar por uma crise financeira, naturalmente vai contaminar vários outros mercados, vários outros setores, não apenas o imobiliário. Vamos ver aí, conforme citado, o setor financeiro, o setor bancário, sofrendo bastante nessa história. E aí, quando esse castelo de cartas começar a cair, o que fazer? Quem poderá nos defender? É aí que fica a recomendação do Sr. Kiyosaki para que as pessoas adquiram ativos mais sólidos em momentos de crise, especialmente o Bitcoin, que segundo ele tem valores semelhantes ao ouro e à prata, valor no sentido aqui imaterial da coisa, no sentido de realmente valer algo de verdade, não é? Tem um valor semelhante ao ouro e à prata, mas ele é muito mais fácil de se armazenar e de transferir também, mas ele recomenda compra desses 3 ativos para passar por esse momento de turbulência. Quem não estiver bem ancorado num ativo realmente imune à ação estatal, tende a sofrer muito mais nesse crash, nessa crise que pode vir aí e, conforme vaticinou o senhor Robert Kiyosaki, pode ser a pior da história em matéria de crise imobiliária. Olha só que coisa, né? Mas o que você achou aqui das opiniões, das profecias desse simpático senhor? Você concorda com elas? Você vai se precaver comprando bitcoins? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!